Como acessar o reino de Deus dentro de vós. Um versículo muito falado pelo professor Hélio Couto. E eu trouxe esse versículo para gente, uma explicação desse versículo que muita gente se pergunta como acessar o reino para mudar a realidade. Então, em Lucas 17, 21, traz uma mensagem mais profunda sobre consciência, estado interno e transformação da realidade. Esse versículo fala sobre isso: consciência, estado interno e transformação da realidade. Que muitas pessoas passam a vida inteira buscando paz, amor, prosperidade e sentido do lado de fora. Mas nesse versículo, Jesus direciona o olhar para dentro. O reino não seria um lugar distante ou algo reservado para depois da morte. Ele também pode ser compreendido como um estado de consciência. E eu não tenho dúvida que este versículo, ele é um estado de consciência. Para você acessar o reino, é um estado de consciência, que é um estado interno de paz, clareza, amor, confiança, abundância, verdade e presença. Para você, quando você começa a acessar o reino dentro de você, você começa a ter essas coisas, mais clareza, mais conexão, abundância, né? Verdade, presença. Então aqui Jesus ensinava que aquilo que domina o interior da pessoa começa a se refletir no exterior. Por isso que ele dizia que seja feita conforme a tua fé. Como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Tudo é possível ao que crê. Isso mostra que pensamento, emoções, crenças moldam a experiência humana. Você estudou os caminhos das palestras e você começa a ver a importância, assim, que o seu estado interno é que cria a sua realidade. Quando alguém vive preso ao medo, culpa, escassez, insegurança, acaba se desconectando desse reino interno. Você desconecta da sua centelha divina. E o sistema nervoso entra em um estado de sobrevivência. Eu vou fazer um vídeo sobre o sistema nervoso e você vai ver a importância dele para você co-criar a sua realidade. Por isso que tem muita gente que fala que faz as técnicas de 21 dias, faz as técnicas lá de 33x3, 55x5, né? Uma coisa assim. E não funciona, porque o seu sistema nervoso está desregulado. Então não adianta você fazer qualquer coisa se você não aprender a regular o seu sistema nervoso. Depois eu faço um vídeo sobre isso. Então, o sistema nervoso entra em estado de sobrevivência, a mente cria imagens negativas e a pessoa passa a enxergar a vida através de ameaça. Então, quando o seu sistema nervoso está desregulado, você só tem pensamentos negativos. É isso, entendeu? Então, se você tem pensamentos negativos, isso daí vem para sua realidade. Quando existe um alinhamento interno, os pensamentos se tornam conscientes, emoções ficam equilibradas e a confiança fica profunda. A pessoa acessa um estado de expansão. Então, você acessa o reino que está dentro de você. E desse estado nascem as novas oportunidades, direção, criatividade, cura emocional. Para você que está em expansão de consciência, a criatividade é muito importante e a coragem. Uma pessoa que tem coragem, que não tem medo de nada, ela voa. Prosperidade e relações mais saudáveis. Então, quando você acessa esse estado de expansão, quando você acessa o reino dentro de você, você tem novas oportunidades, direção, criatividade, cura emocional, coragem, prosperidade e relações mais saudáveis.
Jesus frequentemente buscava o silêncio, a oração e a contemplação. O silêncio, para você que está no caminho de autoconhecimento, o silêncio é muito importante na tua vida. Isso demonstra que a importância da conexão interior. Ele não vivia reagindo ao caos externo. Primeiro sustentava um estado interno elevado e depois agia. Muita gente já reage na hora ali quando alguém vem nos atacar, quando você acha que uma coisa não tá legal, então você já reage. E aí depois você tenta consertar o que já aconteceu. Então, quando você começa a ter uma mente mais consciente, um estado mais consciente, e você começa a silenciar, observar mais, e aí depois disso daí você reage. Então, por isso que as coisas começam a melhorar, porque você começa a observar mais e você para de ter essa reação de imediato, né? Que muitas das vezes não é legal, o resultado não é legal. O reino dentro de vós também pode ser entendido como o poder criador existente dentro da consciência humana, que eu acredito que seja isso mesmo, né? Na minha compreensão, o reino é um estado de consciência. Não significa ego ou superioridade, significa compreender que existe uma centelha divina dentro de cada ser humano. Por isso também que Jesus dizia, tua fé te curou. E aí você começa a entender. Quando você chega nesse estado de consciência, você começa a enxergar o poder que tem dentro de você, que é a sua centelha divina. Ele mostrava que a transformação começa no interior antes de aparecer no corpo, na vida e nas circunstâncias. Até mesmo a neurociência moderna demonstra que pensamentos repetidos criam conexões neurais. A gente já está cansado de ouvir isso, né? A sua realidade são os seus pensamentos. Então, vigia o que você está pensando, porque eles criam conexões neurais. Emoções alteram a química do corpo. Imagens mentais influenciam comportamento e percepção. Estados emocionais moldam decisões e resultados. O ser humano vive muito mais da interpretação interna da realidade do que da realidade em si. Quando Jesus fala sobre o reino dentro de nós, é como ele dissesse: pare de buscar fora aquilo que precisa despertar dentro. Então você quer ser quer não, você é um co-criador da sua realidade, mas você quer criar uma nova realidade, começa a olhar para dentro, começa a observar os seus pensamentos, observa as suas emoções. Você observando as suas emoções, você vai ter noção de quanto o seu sistema nervoso te controla. Então você aprende a regular o seu sistema nervoso para criar a realidade que você tanto deseja. É isso. Regula o seu sistema nervoso, você começa a ter um estado interno mais de paz, de mais clareza, e você começa a criar a realidade que você tanto deseja. Então, você quer paz? A paz está dentro de você. Entenda isso. Você quer abundância? A abundância já existe dentro de você. Por isso que o Hélio Couto fala: a abundância já está dentro de você, já está aí você. E a gente fica perdido realmente. Eu passei por essa fase. A gente fica perdido de como acessar o reino. Então é um estado de consciência. É você começar a ser mais consciente, você começar a observar os seus pensamentos, as suas emoções. Procura regular o seu sistema nervoso, pesquise sobre isso. Eu vou trazer um vídeo sobre isso. Mas quando você começa a encaixar as peças, né, do quebra-cabeça,
a sua realidade que você tanto almeja, tanto deseja, ela começa a fluir, porque não tem outro caminho. Por isso que falar, para aquela pessoa as coisas começam a acontecer fácil. Não é. Você começa a observar, você começa a ver o poder que existe dentro de você, e isso é acessar o reino. Acessar o reino de Deus que tem dentro de nós, tá bom? E quando o interior muda, o exterior começa a acompanhar. É exatamente isso, é um estado de consciência. Quando a sua consciência muda, o do lado de fora também muda completamente. Então, aqui é uma explicação desse versículo tão famoso que o Hélio Couto fala, e tem um outro também: conhecereis a verdade vos libertará. Vou trazer também uma explicação sobre esse versículo para você começar a ficar mais consciente e realizar, né? E criar a realidade dos seus sonhos. Então é isso. Se você gostou, se inscreva aí no canal, deixe o seu curtir, o seu comentário. Um beijo e até mais.